De cara já percebemos uma falta gravíssima. É cartão de crédito e não tem choro. Tá expulso de monho. E quem vai nos dar a honra de narrar essa cobrança vai ser a nossa querida Maria Barrosa. A cobrança é direto pro gol. Bateu antes ali na barreira e sai mais um gol. Gol! Que diabo é isso? Coisa horrorosa! Muito bom, bela narração. Mas parece que acabaram de te chamar lá na cozinha, pode deixar que eu continuo. Eu vou mostrar como se narra. É assim, ó. Jogou, tomou um cafezinho, marcou o gol. Correu e rolou no chão igual enroladinho de salsicha. E ganhou um tubarão de troféu. Deu um helicóptero e caiu sentado, mas se levantou tirando selfie com uma ovelha fedida. E na rebimboca da parafuseta, ele dá uma pirueta. Corre pela lateral e tá. Se posiciona com clareza e erra com firmeza.